A justiça decidiu manter por mais 30 dias preso o casal suspeito de ser o mandante da morte do advogado Renato Neri. Nós vamos voltar a falar desse assunto agora. E para falar sobre esse assunto, nós vamos novamente aqui chamar o Arthur Garcia, porque ele tem detalhes e atualiza também esse caso para a gente, Arthur. É isso, Cláudio. Olha só, o Jorge Sec e a esposa Julie Neri, que foram presos, foram alvos de 3 operações no total, eles não conseguiram exatamente essa liberação. Vale ressaltar o seguinte, segundo a juíza, a Edna Coutinho, mesmo ficando em silêncio nessa oitiva na audiência no fórum, a Julie Neri acabou repassando alguns indícios e informações importantes sobre o caso. Ela disse que em alguns momentos, quando o César Sec chegava na residência alcoolizado, ele dizia do interesse em matar o Renato Neri. E ele dizia o motivo também, que era envolvendo uma posse de terra. E ela também acabou repassando uma informação do cabo da PM. O cabo que acabou ali sendo partícipe dessa ação, disse que essa pessoa acabou enviando um bilhete cobrando o valor do serviço prestado. E esse bilhete, segundo a Julie Neri, foi encaminhado por um sargento da Polícia Militar também, que está preso referente a toda essa situação. No dia da prisão, Julie Neri também teria confessado à polícia outras informações que foram importantes também nesse pedido de confirmação e continuação da prisão dela. Além disso, ela confirmou a questão desse bilhete, até então era uma suposição, e esse bilhete, segundo ela, confirmando para a juíza, ele existiu. A Renato Neri, vale ressaltar também e lembrar o caso, ele foi baleado no mês de julho do ano passado, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, aqui na capital, por volta das 9, 10 horas da manhã, quando chegava em seu escritório para trabalhar, que era um escritório de advocacia. Ele desembarcou do veículo, caminhou pela calçada em direção à entrada do prédio do escritório, quando foi surpreendido por um homem que estava ali munido de uma pistola, uma arma de fogo. Segundo informações da própria balística realizado pela equipe da Politec, a própria DHPP, foi confirmado vários disparos, alguns, no total ali de 2, acertaram a vítima, que foi socorrido e encaminhado ao hospital e ficou até o dia seguinte com vida, depois foi a óbito. E, na sequência, menos de 6 meses após o fato, a equipe da Delegacia de Homicídio também realizou algumas operações, localização da motocicleta usada no crime, além da prisão de pessoas envolvidas. A família, ela sempre buscou pela justiça. A filha do Renato Neri sempre questionou e, lógico, passava informações referentes à situação que possivelmente seria o motivo da morte do pai, que era exatamente aquela terra que ele havia adquirido pouco mais de 30 anos no norte do estado. E isso, lógico, foi comprovado após a investigação e a elucidação desse caso, que ainda está em andamento e pode ter novas surpresas. Eu volto com você, Cláudio. Ô Arthur, eu gostaria de aproveitar o gancho aí e esticar um pouco a nossa conversa aqui. Nós estamos revendo imagens daquele dia em que o advogado foi executado, em plena luz do dia ali, muito movimento, inclusive no local, o que mesmo assim não foi suficiente para evitar que o atirador efetuasse o trabalho ali. Mas a morte dele, que ainda está sob investigação, mas ela também desencadeou diversas outras operações e diversas outras investigações que foram abertas. Você está acompanhando desde o começo esse caso e deve saber muito bem. Estão falando que o celular dele virou uma espécie de bomba, porque tem muita informação ali dentro que pode levar, inclusive, a novas prisões, Arthur. Com certeza, assim como foi o caso da morte do advogado Zampieri, também em Cuiabá, após a apreensão de alguns aparelhos celulares, é possível sim que a polícia possa identificar e também ter outros andamentos de prisões e apreensões. E é importante ressaltar que tudo isso é motivado por esse trabalho que a polícia realiza, de investigação, de coleta de informações, o que é importante também. A própria Delegacia de Homicídio, onde eu estou aqui à frente, ela trabalha muito isso de forma muito inteligente e responsável. Então, com todas essas informações que eles coletaram, além de novas que eles também possuem, e na sequência será apresentado tanto à imprensa como também a resposta desse crime, pode ser, Cláudio, que outros casos possam vir à tona. Então, o caso do Renato Neri, esse advogado que foi presidente da OAB Seccional Mato Grosso nos anos 80, ali, quando foi exatamente o caso, quando foi falado ali que em 88 foi quando ele acabou adquirindo parte dessa terra como parte de pagamento de honorário dele.
Foi exatamente a partir dali que ele identificou todas as ameaças e pressões que ele acabou relatando, principalmente em denúncia ao Conselho Nacional de Justiça. Segundo a filha do Renato Neri, quando eu entrevistei ela em fevereiro desse ano, ela acabou dizendo, junto com o advogado amigo do Renato, que eles, segundo o próprio Renato Neri, fez isso, fez um documento por escrito e apresentou ao Conselho Nacional de Justiça, relatando exatamente toda a pressão que ele sofria, porém, algumas questões que o próprio Poder Judiciário estava relacionado. E tudo isso será comprovado no que a própria polícia tem em mãos. Se a polícia daqui a pouco relatar exatamente tudo o que acontecia, lógico, isso muda de esfera de investigação. Passa da esfera civil, que é o caso da PHPP, e passa a ser investigado pela Polícia Federal, caso isso extrapole de informações, o que possa levar ao alto escalão aqui do nosso estado, viu, Cláudio? Tá certo, Arthur. Muito obrigado aí pelas explicações, né? Mais uma vez a gente revendo aí as imagens daquele dia, né, em que ele acabou sendo executado. E eu acredito que tanto o caso Zampieri como o caso, né, do advogado Renato Neri ainda vão ter novos desdobramentos, né? O caso, como foi muito deixado claro aí pelo Arthur, né, um caso específico de uma terra específica, mas nada está descartado ainda. A gente continua monitorando, né? Arthur tá sempre, né, atualizado aí sobre os casos policiais principalmente, e se houver qualquer novidade, seja no caso aí do Renato Neri, seja no caso Zampieri, nós estaremos aqui divulgando no SBT Comunidade.